Já ouviram falar da parábola da carruagem? Um grande mestre, falando sobre a estrutura do homem e do mundo, reproduziu o esquema do raio da criação e os dos 4 corpos do homem. A respeito dos corpos do homem, recorreu a uma parábola oriental que compara o homem com uma carruagem, um cavalo, um cocheiro e um amo, dizendo: o homem é uma organização complexa, é formado de 4 partes que podem estar ligadas, não ligadas ou mal ligadas. A carruagem está ligada ao cavalo pelos varais, o cavalo ao cocheiro pelas rédeas, e o cocheiro a seu amo pela voz de seu amo. Mas o cocheiro deve ouvir e compreender a voz do amo, deve saber como conduzir, e o cavalo deve ser treinado para obedecer às rédeas. Quanto à relação entre o cavalo e a carruagem, ele deve estar corretamente atrelado. Assim, entre as 4 partes dessa complexa organização, existem 3 relações ou 3 ligações. Se uma só delas apresentar qualquer defeito, o conjunto não poderá se comportar como um todo. Portanto, as ligações não são menos importantes do que os corpos. Trabalhando sobre si mesmo, o homem trabalha simultaneamente sobre os corpos e as ligações. Mas trata-se aí de 2 espécies de trabalho. O trabalho sobre si deve começar pelo cocheiro. O cocheiro é o intelecto. A fim de poder ouvir a voz do amo, o cocheiro, antes de tudo, não deve estar adormecido, deve se despertar. Em seguida, pode acontecer que o amo fale uma língua que o cocheiro não compreenda. O cocheiro deve aprender essa língua. Quando a souber, compreenderá seu amo. Mas isso não basta. Ele deve também aprender a conduzir, a atrelar e a alimentar o cavalo, a cuidar dele e a conservar bem a carruagem, porque de nada serviria compreender seu amo se não estivesse em condições de fazer o que quer que fosse. O amo dá a ordem de partida, mas o cocheiro é incapaz de arrancar porque o cavalo não foi alimentado, não foi atrelado, e o cocheiro não sabe onde estão as rédeas. O cavalo são as emoções, a carruagem é o corpo. O intelecto deve aprender a comandar as emoções. As emoções arrastam sempre o corpo atrás delas. É nessa ordem que o trabalho sobre si deve ser conduzido. Mas, notem bem, o trabalho sobre os corpos, isto é, sobre o cocheiro, o cavalo e a carruagem, é uma coisa, e o trabalho sobre as ligações, isto é, sobre a compreensão do cocheiro que o une a seu amo, sobre as rédeas que o ligam ao cavalo, sobre os varais e os arreios que ligam a carruagem ao cavalo, é coisa totalmente diferente. Acontece, às vezes, dos corpos estarem em excelente estado, mas que não se façam as ligações. Então, para que serve toda a organização? Como ocorre com os corpos não desenvolvidos, toda a organização é então inevitavelmente comandada de baixo. Noutros termos, não pela vontade do amo, mas por acidente. A parábola da carruagem aparece em diferentes tradições filosóficas e espirituais, sendo mais conhecida através de Platão, no diálogo Fedro, e também na filosofia hindu, particularmente no Katha Upanishad. Ambas as tradições reconhecem algo fundamental. Não somos uma unidade simples, mas uma multiplicidade que precisa ser integrada. Vivemos uma tensão constante entre diferentes níveis de nós mesmos. 2 visões, 2 ênfases. O Katha Upanishad apresenta uma visão mais hierárquica e contemplativa. O problema central é a dispersão. Os sentidos correm desenfreados pelos objetos externos. A mente se agita e o intelecto falha em seu papel de discernimento. A solução é o recolhimento progressivo. Trazer os cavalos de volta ao controle, aquietar a mente, fortalecer o discernimento. É uma jornada de interiorização, onde o passageiro, Atman, precisa ser lembrado, reconhecido como a verdadeira identidade. Platão oferece uma visão mais conflitual e dinâmica. Ele reconhece que nossos impulsos não são meramente neutros esperando direção.
Eles têm naturezas opostas. O cavalo branco quer ascender, busca o belo e o verdadeiro. O cavalo negro quer descer, busca o prazer imediato. A vida moral é uma luta constante, não apenas um processo de aquietação. O cocheiro não apenas dirige, ele negocia, luta, às vezes se fere nesse processo. O drama humano. O que essas parábolas capturam é a experiência universal de não sermos senhores em nossa própria casa. Quantas vezes decidimos algo com clareza, apenas para nos vermos agindo diferentemente? Quantas vezes sabemos o caminho certo, mas os cavalos nos levam para outro lugar? O corpo nos âncora na matéria, nos limita, mas também nos possibilita. Sem a carruagem não há jornada. As emoções e desejos nos movem, são a força motriz da vida. Sem os cavalos ficamos estagnados, mas descontrolados nos destroem. A mente barra razão deve discernir, escolher, guiar, mas pode ser fraca, confusa, adormecida. O íntimo, esse é o grande mistério. Quem é o passageiro? Para onde ele quer realmente ir? Muitos de nós passamos a vida inteira sem nunca ouvir sua voz, ocupados demais com o barulho dos cavalos e os solavancos da estrada. A interpretação mais profunda não é apenas filosófica, mas existencial e prática. Autoconhecimento. Precisamos reconhecer honestamente o estado de nossa carruagem. O cocheiro está acordado ou sonolento? Os cavalos estão treinados ou selvagens? A carruagem está bem cuidada ou deteriorada? E, crucialmente, sabemos quem é o passageiro e para onde ele deseja ir? O paradoxo da vontade. Quem fortalece o cocheiro? Quem treina os cavalos? Aqui tocamos um mistério. Precisamos de força para ganhar força, de controle para ganhar controle. As tradições espirituais sugerem que a graça, a prática gradual e o auxílio de mestres são necessários.